Graças a paz a todos, uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Amém. Quem diz amém? Amém. Quero desejar a todos um ano especial, maravilhoso, verdade? Alguns estamos revendo agora, né? Mas é a vida que segue, né, irmão? Também? A vida que segue, buscando esse encontro com o Senhor, sabendo que brevemente Ele voltará para o Senhor. Amém. Nessa noite a mesa já está posta. Deus está nos dando uma palavra, depois nós vamos ministrar na mesa do Senhor. E Deus me deu uma palavra aqui no livro de Romanos, no capítulo 5. Louvado seja o nome do Senhor. É uma resposta de Cristo para a sua igreja. O que nós estamos precisando é de uma resposta, irmãos, para que nós possamos prosseguir no dia a dia, sabendo que estamos vivendo dias maus, verdade? O irmão deu a introdução dizendo que nós estamos assim, muitas vezes preocupados com coisas que não deveríamos estar e despreocupados com aquilo que nós deveríamos nos preocupar. Então é uma contramão das coisas que estamos esperando de Deus. Vivemos uma contramão. Então aqui no livro de Romanos capítulo 5, a partir do versículo 6, nos diz assim, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderia ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da sua ira. Porque se nós, por inimigos, somos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém, Jesus? Amém. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, Pai, nessa noite tão especial, onde nós sabemos que a Tua presença é santa, Pai. E nós rogamos a Ti, ó Deus, através da unção do Teu Espírito, Pai. Fala conosco, Deus amado, de uma forma tremenda, simples, objetiva. Que nós possamos fazer jus daquilo, ó Deus, que nós iremos receber de Ti. Obrigado, ó Deus, pelas bênçãos recebidas, pelo altar da santificação que o Senhor tem apresentado para nós. Porque sem a santificação, a Tua palavra diz que nós não veremos a Ti, Pai. E nós queremos, ó Deus, participar desse banquete especial, dessa festa tão maravilhosa que é a Sua volta para buscar a Sua igreja. Amém. Por isso, Deus, o nosso muito obrigado. Obrigado pelas bênçãos recebidas. Obrigado pela paz que o Senhor tem colocado em nosso coração. Pela esperança de uma vida eterna já configurada antes da fundação do mundo. E agora, Deus, profetizada nos últimos dias pelo Seu Filho Jesus Cristo. Pai. Amém. Obrigado, Deus. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos para a Tua glória. Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, interessante a palavra de Deus. E quando nós lemos no Velho Testamento aqui, nós vemos a necessidade que aquele povo tinha das leis. Havia uma necessidade naquela época. Sabe, então eu fico pensando aqui, foram dadas também para Moisés, na verdade. A primeira para orientar o povo e guiá-lo na justiça. Mas só que essa justiça, irmãos, não é a justiça da justificação. É uma justiça de você estar abençoado por Deus. De você colocar a obediência diante de Deus. É uma justiça diferente, né? No sentido de agradecimento pelas bênçãos, pela paz, pela alegria, pelo alimento, pela libertação do povo do Egito. É esse tipo de justiça, irmãos, que Deus estava esperando um agradecimento do povo. Então eu fico pensando aqui, louvado seja Deus. Vamos ler aí Deuteronômio 6, abre lá em Deuteronômio 6, capítulo, versículo 20. Deuteronômio 6, 20. Louvado seja Deus. E aqui a palavra de Deus é tão tremenda, irmãos. Fala dos mandamentos, da lei, da obediência. E aqui no versículo 20 ele fala assim, quando o teu filho no futuro te perguntar dizendo o que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor
contra o Egito, e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos pais. Havia uma promessa, irmãos. Como há hoje uma promessa diferenciada. Hoje há uma promessa da volta do seu Filho Jesus Cristo para buscar a sua igreja. E já houve a justificação. E dali nos tirou para nos levar, para nos dar a terra sob juramento. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Amém, Jesus? Amém. Então, irmãos, o que nós vamos aprendendo aqui? Essa justiça aqui significa ter uma vida correta, não uma vida justificada, mas uma vida, porque Cristo ainda havia de vir. Ele que iria nos dar a justificação pelos nossos pecados. Então eu começo a entender aqui a palavra de uma maneira tremenda. No Romanos 5 aqui ele fala: justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E no verso 2 ele fala: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós temos esperança da glória de Deus, irmãos, de um dia encontrarmos com o Filho de Deus, quando Ele voltará para buscar aquilo que é dele, a igreja batalhadora, aquela que batalhou, aquela que sofreu, aquela que, sabe, irmãos, buscou, como às vezes lágrimas dos olhos, muitas vezes com perseguição. E nós vamos encontrar com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E o Pai aqui nos incentivou a conhecer a graça, irmão, do Filho, um favor imerecido. E através do sacrifício da cruz, pelo sangue perfeito do Filho de Deus, nós somos justificados. É o que fala aqui em Romanos capítulo 5. Justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E nós precisamos nos ater a isso, querido. Nos aproximar. Como agora estamos começando um novo ano, não é verdade? Nos aproximar da presença de Deus de uma forma absoluta, tranquila, profunda, espiritual, buscando, levando, trazendo, recebendo a mensagem, ministrando a palavra, sendo ministrado. Não importa, irmãos. O importante é que nós estamos sendo observados pelo Senhor, a nossa performance no dia a dia. E aqui no Romanos capítulo 5, do capítulo 5, do 7 ao 10, vamos lá, abra aí, Romanos 5, se nós lemos uma parte, fala que Ele fez todas essas coisas, irmãos, para que nós pudéssemos ter vida nele, Filho. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, dificilmente. Mas Ele fez isso por nós, amados. E eu fico, à tarde eu estava meditando nessa palavra, eu falei: puxa vida, que merecimento eu tenho. Zero à esquerda, não, nenhum. Mas Ele fez ainda eu sendo inimigo da cruz dele. Que Deus é esse para servirmos, irmãos? Mesmo você sendo inimigo da cruz de Cristo, Ele deu a vida por mim e por você. Sabe, isso não é pouca coisa não, amado. Não é pouca coisa nada. E Deus prova o seu amor para conosco pelo fato dele, Cristo, ter morrido por nós sendo ainda pecadores. Imagine agora que fomos justificados, reconciliados. Estamos passando por um processo de santificação, não é verdade? Imagine agora, o amor de Deus aumentou de uma forma tão especial para comigo e para você, a igreja do Senhor. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo sangue, seremos salvos da sua ira. Sabe, querido, eu fiquei pensando, que Deus que eu sirvo. E muitas vezes eu me torno assim, uma pessoa negligente. Às vezes eu faço as coisas que eu me preocupo com coisas que não deveria me preocupar. E fico despreocupado com outras que eu deveria me preocupar. Sabe, então, eu falei: Senhor, tem misericórdia da minha vida.
miseráveis que nós somos muitas vezes, amados. Os anos vão se passando e a mesmice vai tomando conta da vida da igreja de uma forma que ela fica cauterizada, ela fica estagnada, parada como aquela água parada. Sabe, que não serve para nada. E aqui, irmãos, ainda fala assim, ó, e não é apenas isso, mas também nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Diante desse quadro todo, que nós fomos encontrados numa vida desesperada de pecado, de imundícia, de trato de imundícia, e Deus nos colocou no alto retiro, nos tirou daquele caminho de miséria, sabe, espiritual, e nos colocou no caminho da cruz. E foi lá no caminho da cruz onde nós fomos colocados pelo Senhor que nós estamos aprendendo a responsabilidade de ser um servo de Deus, um homem com uma mulher, um jovem de Deus, sabe? Então o apóstolo Paulo aqui, ele nos exorta de uma maneira tão tremenda. A palavra graça nos direciona na contramão das obras e méritos. Não tem nada a ver. É uma contramão. Enquanto o mundo está buscando teorias, está buscando méritos, né, pela segurança, não, irmãos, nós temos segurança na esperança da glória de Deus. É diferente. Nós não precisamos de status, irmão, nós não precisamos de figura, de coisas, de algo que não venha tomar a posição de Cristo na nossa vida. Mas o mundo busca posições, depende de méritos humanos, terrenos e diabólicos. Mas nós fazemos menção do nome do Senhor, amém, Jesus? Ainda que com dificuldade, querido, nós fazemos menção. Ainda que muitas vezes mal interpretados, ainda que muitas vezes mal orientados, nós fazemos menção do nome do Senhor. Enquanto o mundo busca posições, depende de méritos, coisas terrenas, ele nos exorta a sacrificar unicamente ao Senhor, louvores de adoração a Ele principalmente, e fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós conhecemos o seu Filho Jesus Cristo. Essa aqui é a vontade de Deus. Que quando nós conhecemos ao Senhor Jesus Cristo, nós fazemos a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que todos venham ao conhecimento da verdade, se salvem e venham ter o conhecimento da verdade. E aqui, irmãos, olha, a graça ela é livre, ela é livre de qualquer influência, metodologia, sistemática, coisas que religiosidade financeira ou no meio secular. Não, irmãos, para nós não tem esse negócio, não. A nossa esperança está na presença do Senhor e na sua volta para nós na sua igreja. Essa aqui é a nossa esperança. Nós não precisamos de influência, metodologia, coisas mais. Não. Muito pelo contrário. O que nós precisamos é estar na presença do Senhor. E é na presença do Senhor que a visitação dele vai ser no âmago do nosso espiritual. A nossa alma, o nosso espírito, conservados para a volta do Senhor. Amém, Jesus? Então, queridos, o que nós pegamos aqui, e é tão interessante que nós percebemos aquele que serve a Deus. Nós temos o discernimento do Espírito. A gente conversa com uma pessoa 5 minutinhos, pelo menos 5 minutos. O Espírito revela para nós que aquela pessoa, ela serve ao Senhor. E ao contrário, é a mesma coisa. Nós conversamos 5 minutos com a pessoa e Deus nos revela que aquela pessoa não serve ao Senhor. Sabe, isso é coisa de Deus na nossa vida, queridos. É por isso que nós temos que vigiar. Estar em oração, esperando a redenção final. E é por isso que a graça aqui, irmãos, é uma doação para nós. É soberania de Deus, queridos. É pelo poder de Deus que nós recebemos a graça. Isso não vem de nós. É dom de Deus para nós. E outra coisa aqui, é sabedoria de Deus, ele se doa a quem ele quiser. Abra em João capítulo 10. No livro de João capítulo 10. Versículo 16 em diante. Olha o que fala aqui, Ele diz assim, ainda tem outras ovelhas, não são desse aprisco.
salvação anda de mãos dadas aqui, ó, é o famoso aquele trilho do trem que nós falamos. Onde um vai e o outro vai. Já viu? Estão ligados intimamente à obra da cruz e à pessoa de Jesus Cristo. A graça, essa doação que nós recebemos de Deus, o presente. Podemos dizer assim, que foi uma resposta de Deus para a sua igreja. Deus, ele nos responde com bênçãos celestiais. E muitas vezes nós não entendemos, no entanto, o início desse negócio, mas depois nós vamos percebendo que Deus, ele quer sempre o melhor para nós. Jamais Deus vai fazer alguma coisa sem antes nos avisar. Jamais, irmãos. Ele avisa antes. Assim como ele fez com o povo que foi para lá no Egito. Assim como ele fez com os patriarcas, os profetas, os anciões, enfim, com os discípulos. Jamais ele faria alguma coisa sem antes avisar. Então aqui, irmãos, ó, a palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Ele fala assim, ó, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Diga a graça de Deus. Amém, Jesus? É dom de Deus para nós. Nós não temos intimidade para isso, irmãos. Nós não temos facilidade para isso. Nós não temos entendimento para isso. Mas o Deus que nos criou sabe daquilo que nós precisamos. Atos capítulo 4, versículo 12, ele fala assim, ó, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pela qual importa sejamos salvos. Sabe? Então, nós vamos aprendendo coisas aqui, irmãos, que para nós, muitas vezes, é uma palavra que passa batido. Mas quando nós nos deparamos com a verdadeira palavra, com a unção poderosa do Espírito, nós vamos vendo que tudo tem um nexo. Ele fez tudo para nós, amados. Ele preparou tudo para nós. Por isso é Ele que vai nos buscar e nos levar para Ele mesmo, para toda a eternidade. Então aqui, ó, quando nós lemos que Ele nos deu vida, pela sua vida, no versículo 10, do capítulo 5 de Romanos, significa que estávamos mortos em pecados, ofensas e delitos. Quando Ele nos achou, Ele nos deu vida. Estávamos como mortos, esperando nada de lugar nenhum, muito pelo contrário, afastados totalmente do amor de Deus, incrédulos, mente cauterizada, vista cega, coração endurecido, sabe que estávamos perdidos, sem direção, estávamos aqui mortos, éramos por natureza inimigos da cruz de Cristo. Imagine a situação que nós estamos, um trato de imundícia diante do Senhor. Mas Ele, pelo seu grande amor com que nos amou, teve misericórdia da minha vida e da sua vida, da vida da igreja. E Ele nos deu vida da sua vida. E aqui, irmãos, Ele nos reconciliou. Através da morte do seu Filho, seremos salvos pela sua vida. E é por isso que Romanos 5, 7, que nós lemos aí, fala que dificilmente alguém morrerá por alguém. Dificilmente por um justo. Imagine, nós éramos injustos. Deus morreu por nós sendo injustos. E agora o que Ele fará para nós? Agora que estamos reconciliados, justificados. Muito, muito mais, irmãos, do que Ele já fez. E aqui, irmãos, ó, estávamos mortos. E mortos não têm vida. É indiferente a tudo. Fala a verdade. Já foi num velório aí? Você olha lá, dando as últimas condolências lá. Não acontece nada. Está morto. Estávamos assim diante de Deus. Vagueando pelo caminho da injustiça. Pelo caminho do pecado, da ingratidão, da incredulidade, da indecência de não conhecer um Deus que nos criou, os céus e a terra, e nos colocou naquele paraíso tão especial e maravilhoso. E aqui, irmãos, ó, o morto é indiferente
eu não consegui entender ainda esse mistério. Eu só sei de uma coisa, que Ele fez um milagre na minha vida. Sabe, eu sei. Mas entender perfeitamente, só naquele grande dia, onde Ele tem algo para revelar para cada um de nós. Deus tem algo especial, profundo, maravilhoso, para nos revelar naquele grande dia, onde nós estaremos frente a frente, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Diga glória a Deus. Mas a morte de Cristo nos alcançou até a reconciliação. Olha que coisa. Antes éramos entregues a toda sorte de maldade, de tristeza, de enfermidade, de incredulidade, de tudo que não prestava. E agora a morte dele nos alcançou até a reconciliação. Hoje estamos reconciliados com Deus. E é por isso que a graça que nos deu vida e nos despertou do sono, esse sono da morte aqui, ó, de uma forma tão soberana, irmão, que Ele fez isso, que já estava tudo no planejamento de Deus. E Ele, através disso tudo, iluminou o nosso coração, para nós enxergarmos agora com os olhos da fé. Nós não vamos ver agora aquilo que está só diante de nós, muito pelo contrário. Nós vamos enxergar as coisas celestiais, as insondáveis riquezas de Cristo Jesus. Porque o nosso coração foi iluminado pela presença do Senhor. Antes nós só víamos trevas, doença, enfermidade, aborrecimento, separação. Agora não, irmãos, agora é a união entre a igreja do Senhor e Cristo Jesus. Há uma união completa agora. É por isso que é tão importante, irmão, nós estarmos aqui, ó. Tão importante essa comunhão que nós temos com o Senhor e com a igreja. E essa graça nos despertou aqui, ó, do sono da morte, né? Para nos enchermos pelos olhos da fé e conhecer essas coisas. Ele nos enxergou a verdadeira palavra e nos fez conhecer coisas inefáveis, como Paulo mesmo disse. Foi levado até o terceiro céu, e lá eu vi coisas que não competem nem a eu dizer. Verdade? Então tamanha foi a bênção, irmão. E ainda Deus colocou um espinho em Paulo para ele não ficar ensoberbecido. Muito pelo contrário, para que ele continuasse humilde, como ele era e como foi. Nós precisamos disso, querido. Conhecer as insondáveis riquezas, mas colocar a dignidade de ser humilde diante do Senhor e a simplicidade em primeiro lugar, para que nós não venhamos a crescer desordenadamente de uma forma que não agrada o coração de Deus. Sabe? É isso, irmãos. Ó. Efésios capítulo 2 fala que nós viemos do pecado e entramos na salvação pela graça. Se nós lermos aqui, ó, o capítulo 2, vamos lá, Efésios. Olha que coisa maravilhosa. Efésios capítulo 2. Vai abrindo aí a palavra. Oh, louvado seja Deus. Capítulo 2 de Efésios, irmãos. O versículo 1. É muito interessante essa palavra aqui, ó. Diz assim, ó. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andasse outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Aqueles espíritos atuaram em nós, entre os quais também todos nós andamos outrora, tá vendo? Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e nós, estando mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Diga glória a Deus. Maravilhoso, irmãos. O projeto de Deus foi concretizado no Filho, Jesus Cristo. E aqui, irmãos, ó,
mistério de Deus. Passando batido a Deus, ele fez, tá bom. Não é assim. Ele fez algo sem merecimento, amados. Estávamos mortos, ó, lemos quantas vezes aqui não? Pelos delitos e ofensas, perdidos. Andarilhos naquele caminho que não levava a nada, muito pelo contrário, levava para a morte. Estávamos num caminho, andando assim sem direção, sem saber de onde vem, onde está, para onde vai, mas lá no íntimo, na mente cauterizada, aquela pessoa sabia que estou perdido. Não tenho mais esperança de nada. Estou doente espiritual. Eu estou falsificado, eu não sou filho de Deus. Nem posso ser da maneira que eu estou. Mas Deus, pela sua misericórdia, Ele nos encontrou num momento, sabe, irmão, de tristeza. Eu estou falando de mim. Um momento de indecisão. Um momento de enfermidade. Um momento de fraqueza. Um momento de cegueira. Um momento de tudo aquilo que não valia nada. Eu fico pensando aqui. Ele nos substituiu. E na nossa morte morremos na morte de Cristo. Amém, Jesus? E ainda aqui, ó, irmãos, ó, é por isso que quando Ele morreu, nós morremos com Ele. E quando Ele ressuscitou, ressuscitamos com Ele. E quando Ele voltar, subiremos com Ele para toda a eternidade. João capítulo 14, versículo 3. Estaremos para sempre com o Senhor. Posso ouvir um glória? Glória a Deus. Irmãos, para sempre, eternidade. Na casa de meu pai há muitas moradas, olha. Ele foi preparar lugar para nós. E vai nos buscar, vai nos levar para nós estarmos para toda a eternidade com Ele. Isso é coisa para se pensar. Vida eterna garantida. Presença do Senhor. E essa mensagem aqui é tão maravilhosa, irmãos. Tudo isso é um presente de Deus, é o auxílio da fé. E além disso, é uma resposta de Cristo para a sua vida. Eu fico pensando, 400 anos de silêncio de Deus, irmãos. Até chegar o profeta João Batista. O profeta Isaías havia profetizado quase 740 anos o nascimento do Senhor Jesus Cristo. E somente veio essa graça para nós depois de 400 anos de silêncio, onde João Batista profetizou Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio para morrer na cruz por nós. É coisa de se pensar, querido. 740 anos, 400 anos de silêncio. E somente depois veio se apresentando para nós, hein? Olha, Deus deixou, ficou quieto, mas depois, em compensação, uma das profecias mais profundas, o nascimento do Filho de Deus. Ele nos deu esse presente, sem nós merecermos coisa alguma. E aqui a justificação é o nosso estado agora, querido. Estamos justificados. Lá no capítulo 8 de Romanos fala que não tem mais condenação. Acabou. É só glorificar Deus, ser obedientes, esperar a redenção final, a grande redenção. A redenção nós já temos. Fomos comprados, lavados, remidos pelo sangue de Cristo. Mas a grande redenção, irmãos, essa aí, está sendo preparada para a sua igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo. E o Espírito do Pai e do Filho nos acordou, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Do sono da inércia, da incredulidade, daquela paradeira. E quando Ele nos achou na beira do caminho, nós éramos aquilo que eu falei. Olha aqui, ó, andarilhos. Já viu? Aquela pessoa que está no sol escaldante, sem se alimentar, queimado do sol, mente cauterizada, coração endurecido. Parece um animal que não sabe nada, não conhece nada, não busca nada, não encontra nada e não sabe nada. Mas estávamos aqui, ó,
lá no cemitério. Ah, mas não tem o que falar. Tem que obedecer e glorificar. Quem sabe? Ô irmão, que coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. Eu estava lendo, preparando essa mensagem, Deus falou no meu coração, filho. E ele dizendo, filho, me dá o seu coração, eu quero o seu coração, filho, me dá o coração. Sabe, Deus não vai pedir um coração com uma pessoa incrédula, não, de jeito nenhum, muito pelo contrário. Deus vai nos usar para trabalhar naquela pessoa incrédula, para que depois ele possa entregar o coração para Deus. E Deus é um martelo que esmiuça a penha. É aquele que quebra corações, é aquele que regenera, aquele que justifica, aquele que santifica, aquele que reconcilia, aquele que nos remiu pelo seu sangue poderoso. Éramos escravos de Satanás. Aqui Colossenses 1,13, essa palavra que o irmão sempre prega, que era tão maravilhosa, fala assim, que Cristo nos libertou do império das trevas e nos resgatou para o império da luz do seu Filho da sua luz. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, quer dizer, nos tirou das trevas e nos colocou na luz. A mesma mensagem de Isaías, que diz que ia nascer um menino se nos deu, um filho nasceu, o Senhor será maravilhoso, príncipe da paz, Pai da eternidade, aquele que traria luz para aqueles que estavam nas trevas. E isso aconteceu anos e anos após essa profecia, para que se cumprisse a visitação do Espírito Santo naquele povo que vivia nas trevas, resplandeceu a luz. E hoje, irmãos, nós vivíamos umas trevas tremendas. E quão trevas foram essas? Até nós termos um encontro com o Senhor, Ele nos achou lá no caminho como andarilhos e nos colocou no caminho da cruz. E no caminho da cruz nós aprendemos a responsabilidade de sermos um servo, amigo de Deus, servo de Deus, escravos de Cristo. E muitas vezes nós não queremos falar assim. Sabe? Então aqui, irmão, terminando essa pequena mensagem, éramos pessoas tortas, vivíamos numa casa torta, uma vida torta, uma vida que não tinha nexo. Sabe? Olhando com os olhos de pecado para o mundo do pecado. Mas quando Ele nos encontrou, a nossa sorte mudou, amados. Ele nos transportou das trevas, nos colocou na luz. E nos ensinou o caminho da cruz. E é nesse caminho que nós estamos hoje, irmãos, caminhando, viu? Esperando a volta do Senhor. Nós vamos aprendendo de Cristo, fazendo a vontade de Cristo, determinando na nossa vida aquilo que Cristo quer de nós, não o que nós queremos. E eu fico pensando aqui, e quando Ele mudou a direção da nossa vida, Ele nos colocou no caminho da cruz, Ele falou assim, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Sabe, queridos, Cristo carregou a sua cruz. E nós temos uma cruz para ainda carregar. E essa cruz, irmãos, ela está no comando do nosso Deus Todo-Poderoso. Ele que comanda a nossa vida. Ele que fala para nós, vai para cá, vai para lá, para cá, não lá, não. Olha, volta para trás, não vai para não. É Ele que comanda a nossa vida. E quando nós obedecemos, está lá em Deuteronômio capítulo 6, que nós lemos. Quando o teu filho te perguntar diante, filho, nós éramos escravos de Satanás. Mas através do seu braço forte, um grande milagre, Ele nos resgatou das mãos de Satanás. E colocou no caminho da terra prometida. Ainda que nós desobedecemos durante tantos anos, Ele nos posicionou de uma maneira que nós pudéssemos entender, pelo menos, o plano da salvação do Senhor na nossa vida. E nesse plano estava aquele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que haveria de morrer na cruz por nós. Estava no plano. Antes da fundação do mundo, Cristo já havia morto na mente do Pai. Aleluia. Então, queridos, é para nós pensarmos. Não porque está começando um novo ano. Não esqueça isso, irmão. Sempre vai começar um novo ano. Até o dia que Deus quiser.
E aqui, irmãos, para terminar, Deus continua dizendo para os seus seres santos, porque eu sou santo. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Nós temos que fazer um sacrifício de adoração a Deus. Buscar com toda a simplicidade, mas na eficácia da presença do Senhor em nossa vida. E aqui, irmãos, ó, a salvação é uma ação completa do plano de salvação. Houve um projeto, houve um plano, irmãos. Não foi coisa assim, vou fazer. Não. Deus não faz nada sem essa visão. Tudo que Deus faz, Ele avisa por Deus. Às vezes nós ficamos surdos, não ouvimos. Às vezes ficamos cegos, não vemos. Mas Deus está trabalhando na minha vida e na tua vida e na vida da igreja. Trabalhando de uma forma profunda. E dentro desse plano aqui estava aquele que nos traria a resposta para a profecia dos últimos dias. Quem é? Jesus Cristo, o meu, teu, o nosso Salvador. Nesse plano, já estava ali Jesus Cristo, junto com o Pai, traçando os planos, fazendo o que fala dos irmãos, o que sempre fala aqui, os arranjos, né? Para que nós pudéssemos hoje estar aqui, depois de anos, trazendo essa mesma mensagem, essa mesma palavra, e essa responsabilidade dessa profecia para os últimos dias. Havia também uma promessa de paz e de salvação para o povo. Se nós olharmos Isaías 9, eu vou voltar lá, vamos ver que havia uma promessa, irmão, uma promessa profunda. A palavra de Deus diz que nós íamos morar em lugares seguros. Salmo 32, 18, Salmo 32, 18 não, é o Salmo, é isso mesmo, 32, 18. Você vê que coisa maravilhosa, irmão? Salmo 32, 18. Lugares aprazíveis, lugares de espaço. Olha que fala aqui, irmãos queridos. São, eu marquei errado, né? Não, Isaías. Desculpa, Isaías 32, 18. Por isso que eu estou pensando aqui, eu falei, meu Deus. O Salmo 32 é instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com meus olhos. Esse é o Salmo 32. Mas Isaías 32, irmãos, é diferente, e é profundo, e é maravilhoso, e é promessa, e é tanta coisa boa, irmãos. Olha aqui, ó. Isaías 32, 18. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fala assim, irmãos: o meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, em lugares quietos e tranquilos. Ainda que haja saraivada, caia o bosque, seja a cidade inteiramente abatida, bem-aventurado vós, que semeais junto às rodas das águas, e dais liberdade ao pé do boi e do jumento. Quer dizer, nós precisamos nos ater a isso, irmãos. Deus está preparando para nós moradas tranquilas. Por isso ele fala, na casa do meu pai há muitas moradas. Se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos prepararei lugar. E aonde eu estiver, vós estar comigo. Então são coisas, irmãos, que fala aqui, ó. E o salmista Davi fala assim, ó, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais ele tudo fala. Salmo 37, versículos. Estou terminando aqui essa pequena mensagem, irmão. Ele trouxe paz, trouxe essa tão grande salvação, trouxe descanso para as almas cansadas e aflitas. E trouxe o verdadeiro, o Filho de Deus para nós. Acabou, irmãos. Agora é esperar confiadamente no Senhor. O salmista Davi, ele foi tão maravilhoso, ele falou, esperei com confiança no Senhor. Ele olhou lá do alto, e olhou para baixo, e viu o meu clamor. E tirou de um lago, de um charco horrível de lodo, de pecado, de incredulidade, de desventurança, de tanta coisa que não prestava. E firmou os passos dele na rocha. A rocha é Cristo. E a glória a Deus.
superficial e profundo, Criador dos céus e da terra. Tudo que há foi criado do Senhor. E a alma aflita agora encontra paz e jamais será abalada. Ó, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Paulo fala lá em Romanos, nem profundidade, nem largura, nem comprimento, nem profundidade, nada pode nos separar. Por isso ele falou: Pai, está tudo consumado, todo aquele que me deste, nenhum deles se perde, mas todos eles guardaram, ouviram a tua palavra e guardaram no coração. Somos nós, irmãos. Nós ouvimos a palavra, guardamos a palavra, estamos esperando agora a volta do Senhor Jesus Cristo para nos buscar em grande glória. Oh, que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! E é nisso muito mais que a fé viva. Essa palavra rema, irmão. A palavra rema é uma palavra viva. A palavra de Deus é viva, eficaz. Hebreus 4,12 fala, né? A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela penetra na divisão da alma, das juntas e medula. Ela entra para decidir o pensamento do nosso coração. Ó. Estamos guardados, querido. Acabou. Precisamos ser fiéis. Os anos estão se passando. A igreja está se confinando. Como se fosse a igreja, sabe, que não tem responsabilidade. Não, muito pelo contrário. Nós somos aquela igreja que foi comprada, remida com o sangue de Cristo. Buscamos carne para a igreja. Sangue, a vida do Filho de Deus. Essa igreja de Sardes que estavam vivos, eles estavam mortos, dizendo que estavam vivos. Não, irmãos, longe de nós. Estamos aqui aprendendo, recebendo mensagem e declarando o nosso amor a Cristo, igreja. Essa aqui é a palavra. Que nós possamos, agora libertados pelo sangue de Jesus, aqui é o seguinte, irmãos, ó, e essa fé viva que penetrou na consciência antes cauterizada. Lembra o que nós falando? Antes estava cauterizada, agora foi libertada. Cauterizada pelo primeiro Adão, que nos levou para a morte, mas libertada pelo segundo Adão, que nos levou para a vida e vida eterna. Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos ser ministrados pelo Senhor. Nós possamos receber de bom grado tudo aquilo que Deus nos dá, mas às vezes de uma forma mais simples, de uma forma mais eloquente, de uma forma mais determinada, de uma forma mais, sabe, de uma forma ou de outra. Mas o importante é que a palavra de Deus está sendo pregada. E nós precisamos ouvir e guardar no coração até a volta preciosa dele para nos estarmos com ele para você. Essa aqui é a mensagem dessa volta. Simbolizando aqui alguma coisa aqui que é lógico que não vai dar para falar tudo, que nós possamos como é profundo os mistérios de Deus. Onde nós paramos aqui, em qualquer versículo da palavra de Deus, nós vamos ver aqui os mistérios, irmãos. São mistérios de Cristo. Ó, mistério da cruz, mistério do sangue, irmãos. Mistério da morte e ressurreição de Cristo. Tudo mistério, irmãos. Olha aqui, ó, mistério da vida eterna. Mistério da volta de Jesus para o céu. Tudo é mistério, irmão. E nós podemos colocar na mão do Senhor, deixar Ele esclarecer o nosso coração. Vamos agradecer a Deus por esse momento e declarar que a possibilidade de nós estarmos esperando a volta do Senhor no coração tão zeloso, especial, num espaço largo, num projeto de paz, de vida, de gratidão, viver da excelência da palavra de Deus. Senhor, nós te louvamos, Pai, que Tu és um Deus tão maravilhoso, cheio de graça e paz. E tudo aquilo que era promessa, Deus, se tornou realidade em nossas vidas. Principalmente o nascimento do Filho Jesus Cristo, onde foi profetizado no livro de Isaías.
Isaías, no capítulo 9, Pai. Nós queremos tomar posse dessa palavra, Senhor. E nesses últimos dias, agora que nos resta aqui na face da terra, nós queremos nos ater simplesmente e soberanamente do Senhor diante de nós, ó Pai, para que haja paz na nossa vida, conforto, uma busca, Senhor. Busca da Tua palavra, da Tua presença e do Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por ter falado ao nosso coração. Usa-nos conforme tudo aquilo que o Senhor planejou em nossa vida, Pai. Essa noite, através dessa palavra, Senhor, nós queremos agradecer e declarar o nosso muito obrigado, em nome de Jesus, e é para a Tua glória. Uma boa noite na paz do Senhor Jesus, a todos os ouvintes. E a igreja agora estaremos ministrando aqui, a mesa do Senhor. Vamos ficar em pé.